dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando para a gente estar de volta juntinho rapidinho, não é isso? Enquanto isso, vamos estudar um pouquinho. Pega o livrinho de matemática, livro de matemática e abre lá na página 120. Tecendo saberes. Desenhando o Brasil. Ó, ele botou aqui o mapa do Brasil. Aposto que você já consultou algum mapa. Afinal, quem nunca precisou conferir o endereço da casa de um amigo ou localizar uma cidade, um estado ou um país? Os mapas estão presentes no dia a dia e são muito úteis. O território nacional, representado aqui, é formado por 550 quadrinhos. Eles foram organizados em uma parede, como os azulejos em uma cozinha, e formaram o mapa do Brasil. É comum utilizarmos mapa do nosso bairro ou de uma cidade que vamos visitar. Agora, imagine que você precisa consultar um mapa que representa todo o Brasil e que seja cheio de detalhes. Incrível, não é? Não é mesmo? Quer saber como é possível produzir um mapa desses? Fazer um bom mapa é um processo complicado, mas muito divertido. Para começar, precisamos de uma imagem aérea do local que queremos representar. Há duas maneiras de fazer isso: com imagens de satélite feitas lá do espaço ou com fotografias aéreas feitas por aviões. Em seguida, é necessário conferir se as fotografias são mesmo fiéis à realidade. Nesse momento, começa o trabalho de geógrafos e cartógrafos e engenheiros. Eles percorrem diversos locais que serão representados no mapa e anotam informações que mais tarde são colocadas no computador. Um programa especial combina fotografias e os dados anotados pelos especialistas. O resultado é um mapa pronto para ser utilizado por todos nós. Na página seguinte, ele colocou lá: observe no desenho ao lado a posição de 3 casas construídas com sólidos geométricos por Marcelo e alguns amigos. Então, olha aqui, ó, casinha amarela, casinha lilás e a casinha verde. Eles construíram com sólidos geométricos. Na letra A, ele pediu: contorne a figura abaixo que mostra a vista de cima dessas casas, de forma mais próxima da realidade. Ou seja, você olhando essas 3 casinhas de cima, quais são as imagens que vocês conseguem avistar? Vocês vão circular, se é a primeira, a do meio ou a terceira, ok? B. Complete com o nome dos sólidos geométricos. Vocês lembram o nome? Paralelepípedo, cubo, cilindro, cone. Lembraram? Esfera. Aí ele pediu, ó, a casa amarela tem a forma que lembra que forma geométrica lembra essa casinha amarela? Vocês vão colocar aqui. Pode voltar lá atrás, nas páginas anteriores, onde tem o nome dos sólidos geométricos, ok? A mesma coisa vocês vão fazer com a casinha verde e com a casinha lilás. Vão dizer que sólido geométrico lembra a parte de baixo e que sólido geométrico lembra o telhado, ok? No número 2, veja a planta ou mapa da parte do bairro onde Manuel mora. Aí ele botou aqui, ó, a planta do bairro que Manuel mora. E ele pediu para que vocês localizassem aqui a casa do Manuel, a casa da Francisca e a casa da Paula. E ele deu as dicas, olha só, vou ler a primeira com vocês.
A casa de Manuel fica na esquina da Rua Garças, encontra a Rua Garças, com a Rua Arara, a Rua das Araras. Então, vocês vão localizar a Rua das Garças com a Rua das Araras e ali, ó, desenhar um triângulo e pintar de verde, ok? A mesma coisa vão fazer na letra B e na letra C. Só que na letra B é uma bolinha marrom e na letra C uma bolinha verde, ok? Figuras planas, figuras planas e simetria. Figuras planas e simetria. Explorar e descobrir. Nesta atividade, você vai precisar de tesoura, régua, lápis e uma folha de papel sulfite. Depois é só seguir as instruções. Aí vocês vão pegar a folha, ó, e vão dobrar ao meio. Depois vai, ó, desenhar a metade de um coração, ó, como ele desenhou aqui, ó, como ele riscou. Depois vão cortar em cima da linha que vocês fizeram. Quando vocês abrirem esse coração, vocês vão encontrar aqui, ó, o coração com uma marquinha aqui no meio da dobra, não é isso? E se vocês olharem, ó, as duas partes do coração, elas são iguais, elas são idênticas. Isso mostra que esse coração é uma figura simétrica. O que é uma figura simétrica? É uma figura que eu dobro ela ao meio e quando eu abro, eu tenho duas partes iguais. E essa linha, ó, que ficou aqui da dobra, ela recebe o nome de eixo de simetria, ok? Aí depois ele pediu, ó, para com uma linha, ó, com lápis, marcar essa linha do meio, esse eixo de simetria. E depois pintar o coração, tá bom? É isso aqui, ó. Pegou a figura, ó, dobrei a figura ao meio, ó. Abri a minha figura. Quando eu abri a minha figura, eu encontrei duas partes iguais. Quando isso acontece, isso indica que essa figura é uma figura simétrica. E essa marquinha que ficou aqui da dobra, ela tem o nome de eixo de simetria. Foi o que aconteceu com o coração, ok? Agora, ó, peguei a minha figura, dobrei ao meio. Tá sobrando uma pontinha aqui, tá sobrando uma pontinha. Quando eu abro, ó, esse lado a pontinha tá para cima e a pontinha tá para baixo. Eu tenho duas partes iguais? Não. Então, essa figura não é uma figura simétrica. Para ser uma figura simétrica, eu tenho que ter duas partes idênticas, iguais. Ok? Entendido? Aí ele pediu para abrir lá o ápice divertido na página 41 e destacar as duas figuras que tem lá. É a figura de um avião e de uma borboleta. Pediu para que vocês dobrem essas duas figuras ao meio, certinha, pontinha com pontinha. E quando vocês abrirem, vocês vão ver uma marquinha. Ele pediu para que com o lápis vocês façam essa marquinha na mesma posição nas duas figuras aqui do livro, ok? E ele botou lá embaixo, ó. Quando é possível dobrar uma figura plana de modo que as duas partes coincidam, dizemos que ela é uma figura simétrica ou que ela apresenta simetria. A linha correspondente à dobra é conhecida como eixo de simetria, ok? Número 1. Assinale o desenho que apresenta a simetria. Depois trace nele o eixo de simetria. Então, ele botou o desenho aqui, ó, de um carro em duas posições diferentes. Qual dessas duas imagens vocês vão
dividir ao meio, como se vocês estivessem dobrando ao meio. E quando abrir, terão duas partes idênticas, iguais. Vocês vão marcar um X e depois traçar, fazer a linha do meio que divide a figura em duas partes iguais. Vai traçar o eixo de simetria, ok? Número 2. Veja as bandeiras de alguns países: Nigéria, Chile e Canadá. Quais dessas bandeiras apresentam simetria nos seus desenhos? Quais dessas bandeiras aqui vocês vão traçar uma linha no meio e terão duas partes idênticas? Vocês vão traçar, fazer a linha no meio delas, ver qual delas terá um eixo de simetria, será uma figura simétrica e vai escrever o nome dos países aqui embaixo. Para ser uma figura simétrica, tem que ter as duas partes idênticas, iguais, ok? E depois, ó, na pesquisa, vocês vão procurar, tá? Pode ser na internet, jornal, revista, duas figuras, sendo uma simétrica e a outra não simétrica. Ou seja, uma que vocês vão dividir ao meio e terão duas partes iguais. E a outra, vocês vão dividir ao meio e as partes serão diferentes. E aí vai colar aí embaixo, ok? Contorno. Explorar e descobrir. Escolha um objeto que tenha uma parte plana e contorne essas partes duas vezes, uma em cada quadro abaixo. Você pode também escolher um dos sólidos geométricos que montou do ápice divertido. Então, olha só, lembram lá dos sólidos geométricos que vocês, ó, montaram do ápice divertido? Vocês podem escolher um deles, escolher uma das faces planas, ó, eu tô aqui com um paralelepípedo ali, uma face plana, a outra, eu escolho uma dessas faces planas, coloco aí sobre o meu livro, tá? E vou contornar, tá? Vou fazer a mesma coisa nos dois quadrinhos. Num quadrinho, no primeiro quadrinho aqui, ele pediu para pintar o interior dessa região, que aí vai ficar uma região plana, né? A região plana, ela é pintada por dentro. E do lado, no quadrinho ao lado, vocês vão deixar só o contorno. Não vai pintar para representar o contorno, ok? Embaixo, ele pediu para pegar um outro sólido geométrico. Qualquer outro sólido geométrico, ó. Tem vários sólidos geométricos. Vocês vão escolher outro e fazer a mesma coisa aqui. Contorna uma das suas faces. Aqui, para ser uma região plana, o que tem que fazer? E aqui vai fazer o contorno. Como será esse contorno? Ok? Próxima página. Veja as principais regiões planas, seus contornos, seus nomes e seus elementos. E responda. Aí ele botou aqui, ó, região quadrada. Ó, ele botou o desenho do quadrado, da região quadrada, e colocou aqui, ó, a linha lateral, ele chamou de lado. E o canto, ó, o ponto de encontro dessas linhas, ele chamou de vértice. Lembram quando nós vimos sólidos geométricos? Eu falei, ó, aqui é a face, a parte pintada. Ó, as linhas laterais que contornam, ó, eu chamo de aresta. E o ponto de encontro, ó, a quinazinha aqui, ó, essa linha encontrou com essa, eu chamo de vértice. E aí ele pediu: quantos lados tem essa figura? Vocês vão contar quantos lados tem a figura e colocar aqui. E quantos vértices? Vértice é o ponto de encontro. Quantos vértices? Vai colocar aqui. A mesma coisa com todas as outras figuras, ok? Atividade oral.
Dizem que uma pessoa antiquada que não aceita ideias novas é quadrada. Você costuma conversar com seus amigos sobre suas ideias e opiniões e com a sua família? Então, aqui é pessoal, tá bom? Na próxima página, ele botou lá: qual é a figura intrometida e por quê? Todas as figuras aqui, elas representam alguma coisa que nós já estudamos. Só que uma delas é diferente das outras. Qual é essa figura que é diferente das outras? Vocês vão botar o nome dela aqui e vão dizer por que que ela é diferente, por que que ela é intrometida, ok? 4. Use uma régua e trace os contornos indicados a seguir. Um retângulo que tenha 4 pontos como vértices e um triângulo que tenha os outros 3 pontos como vértice. Ele botou os pontos aqui, ó. E aí vocês vão ver que pontos vocês usarão para montar o retângulo e que pontos vocês usarão para montar os triângulos, ok? 5. Traçado da circunferência e atividade oral em grupo, toda a turma. Aí que pena, essa a gente não vai poder fazer, né? Porque nós não estamos juntos, não estamos na nossa sala. Então a gente vai fazer o seguinte: quando nós retornarmos, nós vamos voltar nesses assuntos, vamos conversar sobre eles de novo, e aí nós faremos essa atividade aqui, ok? Vamos lá para a atividade A. Atividade oral, outra atividade oral. Converse com os colegas sobre outras maneiras de traçar uma circunferência. Faremos também quando retornarmos, ok? Vocês podem conversar em casa com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho. Só que aí quando nós voltarmos, vamos fazer com todos os amigos, tá bom? B. Agora, use moedas e desenhe 3 circunferências de tamanhos diferentes. Então, vocês vão pegar 3 moedas de tamanhos diferentes e vão contornar essas moedas, vão fazer o contorno delas aqui, tá bom? Pense e responda: como podemos fazer para desenhar um círculo? Quais são as opções que nós temos para desenhar um círculo certinho? Vocês vão escrever aqui essas opções. No caderno, vocês não estão com caderno, né? Ou em uma folha à parte, desenhe alguns círculos de tamanhos diferentes. Olha só, se vocês conseguirem, pode desenhar aqui, que a folha, né, pode esquecer, perder. Desenhe aqui, ó, círculos de tamanhos diferentes, um bem grandão, um menor, um pequenininho, ok? Eu vou dar um tempo para que vocês possam responder e volto já já com a correção, tá bom?